Olá, minhas lindas, minhas maravilhosas, minhas princesas. Sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Papo Calcinha, o podcast feito por mulheres mais amado do Brasil. E hoje eu conto com a presença muito especial de uma pessoa que é assim, sabe aquele tipo de pessoa decidida, forte por si só, que você não sabe de onde é que vem tanta personalidade? É. É Aloma Silva, doutora Aloma. Seja muito bem-vinda ao Papo Calcinha. É uma honra ter sua companhia nessa tarde para falar sobre um assunto que a mulherada vai amar. Queria agradecer, primeiramente, né, o convite e a confiança, né, no meu trabalho e também os elogios, né? Estou muito feliz por estar aqui participando do meu primeiro podcast, né? Uhum. E ser honrada por estar aqui na sua companhia e dividindo aqui as minhas informações para as minhas pacientes, levando muitas novidades para as nossas pacientes. Muito bem. E aí, assim, eu já dei algumas diquinhas, né? Eu sei que as meninas vão amar, porque hoje a gente vai adentrar um pouquinho na intimidade dessas mulheres, né? Tipo, hoje tem? Tanana, hoje tem. Quem é que tem vergonha no dia do hoje tem? Tem vergonha no dia do Não, hoje tem? já passei dessa fase já. Passou dessa Já fase. passei. E aí, vamos pegar um papelzinho, uma caneta e colocar, tipo, uma perguntinha mesmo. Eu tenho vergonha do hoje tem? Por que que eu tenho vergonha do hoje Hoje tem. tem, né? O que é que tá me travando? Então, a gente vai trazer aqui, né, como profissionais da saúde, algumas soluções para acabar com essa vergonha, né? Sejam diante de algumas motivações, podem não ser todas as soluções, Emoções. né? Diante de todas as motivações, mas eu tenho certeza que algumas que vocês colocaram aí no papelzinho, a gente tem solução hoje, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de conversar sobre esse tema, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para quem está nos ouvindo, quem é você? Quem é a Loma Silva? Pronto. Eu sou a doutora Aloma Silva, sou ginecologista obstetra, tenho 11 anos de formação na área da ginecologia, formei na Universidade Federal do Ceará e desde a época que eu era estudante da universidade, eu sempre gostei muito de mudar a vida das pessoas, né? Gostei muito de mudar o estilo de vida, trazer bem-estar, seja físico, seja emocional, seja espiritual, para as pessoas. E me identifiquei bastante em cuidar de mulheres. Então, hoje, o que eu amo fazer é cuidar de mulheres, fazer com que essas mulheres tenham autoestima, sejam muito mais fortes, decididas, saibam o que querem, né? E principalmente aquelas mulheres que estão com algum problema de autoestima, ou que acha que não consegue, ou com dificuldade para engravidar, ou com mulheres na menopausa, que eu pego bastante, né? Mulheres que cai a qualidade de vida nessa fase da vida, que é uma fase muito difícil. O que me dá mais satisfação é receber uma paciente que ela diga: doutora, você mudou o meu estilo de vida, você me devolveu vida. Então, eu sou bastante feliz com o que eu faço. E hoje vim aqui compartilhar um pouco, né, dos meus conhecimentos com vocês e que espero que seja bastante produtiva aqui a nossa conversa hoje. Se Deus quiser. Porque o nosso tema são tratamentos íntimos inovadores. Isso mesmo. Vamos ver aí. E segundo a Organização Mundial da Saúde, mudanças na saúde sexual da população feminina podem afetar diretamente a qualidade de vida dessas mulheres. Pra gente que é do meio, isso não é tão novidade, né? O que é novidade mesmo é que tem como transformar, né, essa qualidade de vida, né? Tem como transformar o que acontece com essas mulheres e modificar mesmo a sua percepção e melhorar a sua qualidade de vida. De olho também nessa questão da saúde integrativa. Sim. Por quê? Segundo a OMS ainda, mudanças significativas como obesidade, tabagismo, alcoolismo, processos de muitas gestações,
né, vestimentas inadequadas, o uso de algumas medicações de maneira indiscriminada. Então, todos esses que eu citei são fatores que podem alterar de alguma forma a saúde íntima da mulher, trazendo uma perspectiva ruim para essa qualidade de vida, né, íntima, digamos assim, e aí se torna mais difícil nosso trabalho, né, doutora? E aí, sabendo de todas essas informações agora, qual é essa promessa, né? Quais são esses tratamentos? O que é que tem disponível hoje de inovação nessa área? Hoje em dia, a mulher ela não precisa mais tá, estar unicamente preocupada com a parte facial, né? Todos os tratamentos que existem hoje para parte facial, para preenchedores, rugas, existe também para a parte íntima, né? E o que eu percebo é que muitas mulheres não conhecem ou às vezes tem tabu em relação a fazer um tratamento íntimo. E existe mesmo, tem resultado, né? Será que vai dar certo? Então, hoje, a mulher ela tem que abrir mais a cabeça, né? Para melhorar a parte íntima. Não é porque ela tem uma frouxidão ou uma flacidez que ela tem que aceitar isso. Uma mulher na menopausa que tem uma atrofia, um ressecamento. Não, eu tenho que passar por isso. Eu estou numa fase da minha vida em que eu não tenho mais lubrificação hormonal, não tenho mais lubrificação. Então, isso é uma fase que eu tenho que passar. E não tem mais isso. Hoje, nós dispomos de diversas tecnologias que melhoram bastante essas queixas e devolve qualidade de vida, seja sexual, seja autoestima, né? Para essas mulheres em qualquer idade, né? Não é só paciente menopausada. Pacientes bariátricas que ficam com flacidez, que perde aquele coxinho, né? Que aquela Aham. vulva fica, aquela vulva murcha, sem aquele vigor, né? Então, a paciente às vezes fica envergonhada de ter relação sexual com o parceiro por conta da perca do colágeno, né? Então, tudo isso tem tratamento, né? Então, os tratamentos estão cada vez mais acessíveis e as pacientes cada vez mais abertas a essas terapias, né? A receber esse tipo de Receber. tratamento e essas terapias. Eu acredito, assim, que a gente está num ponto crucial, assim, de informação mesmo, né? Das mulheres entenderem, porque eu acho que o que falta no momento, tudo bem, o tabu ainda existe, É, mas é mais uma questão de desinformação. É tipo assim, não sabia, né? Eu acredito que as pessoas e as mulheres, de maneira especial, estão mais abertas, né? A se submeterem a alguns tratamentos, mas muitas vezes não têm o conhecimento mesmo. conhecimento, Então, a minha intenção com a sua visita aqui hoje é que elas realmente possam entender e saber que existe. existem. Então, todos esses tratamentos que a gente faz no rosto, também é possível fazer na vulva. Fazer todos os tratamentos, preenchedores, bioestimuladores, É o mesmo, é o mesmo é o princípio mesmo princípio. e a mesma, digamos assim, a mesma fórmula. A mesma forma, existem os bioestimuladores, né, de colágenos, que são os mesmos que a gente usa facial, para pacientes que têm aquela vulva mais murchinha, Uhum, né, mais flácida, e tem os preenchedores, que devolve aquele volume, né, principalmente nas pacientes que emagrecem, que têm um baixo percentual de gordura, não? Então, essas pacientes, a gente pode devolver aquele volume da vulva e preencher com um bioestimulador, né, que estimula a formação de colágeno. E não só a parte da vulva, temos também as tecnologias para a parte interna, né, uhum, vaginal, para ressecamento, atrofia, porque a parte interna da vagina, ela precisa também de estímulo de colágeno, sim. né? Com o passar dos anos, após os 30 anos, a mulher vai perdendo o colágeno, não só o colágeno do rosto, mas a parte íntima também vai ficando mais murchinha, mais afinada, aquele epitélio vaginal ele vai ficando mais fino. Uhum, Então, com o tempo, ela vai sentindo mais sensibilidade, mais ressecamento, principalmente na menopausa com a queda dos hormônios, né? uhum. Então, a gente tem tecnologias para melhorar tudo isso e todas as queixas, né? Que hoje incomodam algumas mulheres, né? Aí essas tecnologias de tratamento interno, digamos assim, é o quê? A gente tem o laser íntimo, né? Uhum, Que é o laser vaginal. O princípio dele, ele é um princípio térmico, né? Através do calor, quando você introduz, né, a ponteira do laser internamente na vagina, ele vai lá dar um calor, uma onda de calor na região da vagina e lá
com o contato com a água, a umidade, né, vaginal, ele estimula a formação de colágenos, né? A própria umidade vaginal. A própria umidade. Então, o laser, o princípio dele é térmico, né? Então, vai lá nas paredes vaginais, faz com que essa vagina que está com pouca produção de colágeno seja reestimulada com a reformação de novos colágenos, né? Então, isso devolve o quê? Lubrificação, melhora ressecamento, flacidez, aquelas pacientes que sentem flacidez vaginal, né? Que queixa-se de que a vagina está mais aberta, né? Sim. Então, ele melhora esses sintomas, principalmente também em pacientes que têm incontinência urinária, pacientes com candidíase de repetição também, porque ele melhora a microbiota vaginal. Então, o laser é um tratamento hoje bem procurado e está cada vez mais de fácil acesso, né? Para as mulheres. A gente também tem a radiofrequência, que também o princípio é térmico, né? A radiofrequência, ele também pode ser feito na vulva, externo, né? E temos os injetáveis também, que são os bioestimuladores e os preenchedores, né? Que são externos. E é tão importante você falar, assim, sobre isso, né? Trazer luz a essa temática, porque muitas vezes é um complemento do tratamento da fisioterapia, né? Do fortalecimento. Muitas vezes não, é um complemento. Porque a gente tá lá, faz um trabalho com a paciente, todo um trabalho de fortalecimento, mas essa melhora, há uma melhora também da condição ali externa, né? Da pele e tudo, mas não como as pacientes que se submetem ao laser ou à radiofrequência. E é meio que, tipo assim, as pacientes que evoluem, aí chega a um certo ponto que realmente tem que ter uso de uma tecnologia dessa para poder avançar um pouquinho mais, né? E as que não optam por não fazer, né? Sempre fica ali faltando, para mim, né? Como fisioterapeuta, fica meio que, se, né? Se ela tivesse experimentado, falta esse pontinho aqui. Né? Ficou faltando essa parte, digamos assim, para fechar esse tratamento de maneira esplêndida, assim, de maneira satisfatória, digamos. E é interessante falar também, porque nessa questão da vida sexual da mulher, né, prazer e tudo, orgasmo, essa questão do orgasmo, como também influencia. Porque muitas mulheres não sabem das estruturas anatômicas, né? E nem têm a obrigação de saber, digamos assim. Era interessante que todas procurassem esse conhecimento, até para que elas pudessem, né, se conhecer melhor e ali ter essa dinâmica sexual melhor também. Mas elas não sabem que o orgasmo, por exemplo, são espasmos musculares. Então, ela acha que é apenas uma sensação de prazer, né? Mas, assim, fisicamente falando e fisiologicamente falando, os espasmos são... o orgasmo são espasmos musculares. Então, se você tem uma musculatura que tá ali com déficit, né? Que tá ali... Tem enfraquecida, né? Eu tenho... Fica... assim, praticamente muito complicado, por mais que ela... mas eu tenho preliminares, né? Eu gosto do meu parceiro e eu não sei por que eu não consigo. Ou então eu não tenho certeza se é o orgasmo, né? É o orgasmo. É muito comum isso no consultório, né, Aloma? Muito comum. E aí, quando a gente vai verificar como é que tá a saúde ali de um todo, né, daquele assoalho pélvico, daquela vulva, a gente se depara muitas vezes com problemas assim. Um assoalho pélvico fraco, uma vulva que precisa ali de uma estimulação, né, de um colágeno, um trofismo melhor, uma boa lubrificação. Porque a mulher, ela não vai conseguir ter uma relação prazerosa se ela sente dor. Né? Se durante a penetração, no início do ato sexual, ela já está sentindo dor. Então, para ela, ali, não vai ser uma relação prazerosa, né?
E é difícil a paciente conseguir dar seguimento à vida sexual dela quando ela, principalmente, entra na menopausa, né? Pela Aham. falta dos hormônios, né? Então, pela a queda do estrógeno, a vagina fica muito mais vulnerável, né? Fora também a questão externa, né? Que a vulva fica mais flácida, né? Ela percebe que não tem mais aquele turgor, né? Também tem Uhum. muita paciente que fala da questão da coloração, né? O laser também, ele funciona muito na parte do clareamento, Clareamento, né? né? Ajuda bastante. Hoje a gente tem o microagulhamento que você faz com o produto, um clareador, que também rejuvenesce, né? Então tem assim, muita coisa que a gente pode fazer para melhorar essa parte íntima, né, da mulher. Sim. E aí, assim, pensando nesses tratamentos, pelo menos quando eu recebo lá no consultório, quais são as perguntas, assim, que para nós, tipo, meu Deus, por que que ela tá perguntando isso, né? É tipo assim, eu preciso estar, doutora, eu entendi, mas hoje eu não vou fazer nenhum exame porque eu não me depilei. É, Tipo assim, fica pensando em pré-requisitos para se submeter ao tratamento. é. Tem alguma contraindicação? Não, a única contraindicação para os tratamentos é se a paciente tiver com alguma lesão de herpes ativa, que aí Uhum, você não ter como colocar um choque térmico, né, nessa lesão, em cima dessa sim. lesão. Ou pacientes que têm alguma história prévia de doenças de colágenos, né, doenças autoimunes, então essas pacientes também a gente evita, né, fazer Uhum, o tratamento. uhum, As únicas contraindicações, ou se ela tiver com uma infecção, exemplo, se ela tiver com uma candidíase, né, uhum. no período da aplicação, então a gente também não recomenda. O ideal é que ela faça o tratamento para depois fazer o Antes, laser, né, para depois antes para fazer o depois laser. fazer a sessão do laser, né. E dói? É outra pergunta que elas É, fazem. muito comum essa pergunta. Dói? Doutora, vai você sentir muita dor? O laser é indolor, né? Ele é uma sessão super rápida, ele A dura 20 radiofrequência minutos. também. A radiofrequência também, né? A radiofrequência demora um pouco mais. O laser, a sessão é 20 minutos e é totalmente indolor. Não dói nadinha, né? Uhum. E no dia seguinte, a paciente pode voltar às atividades dela. A única coisa que não pode fazer é relações sexuais por 7 dias. Nem tomar banho de piscina, nem de mar. Por 7 dias. Uhum. E outra pergunta também. É para sempre? O tratamento do laser, a gente recomenda 3 sessões, né? O intervalo de uma sessão para outra é em média 30 dias. Então, 3 sessões, ela dura de 12 a 15 meses. Então, o paciente que termina o tratamento, faz as 3 sessões, ela só precisa fazer uma sessão extra depois de um ano, que seria uma manutenção, né, daquele Aham. tratamento. Aí precisa de alguma preparação especial? É assim, tipo, essa questão da depilação, que elas tanto ficam preocupadas. Não, não há necessidade. Agora, se a paciente for fazer um laser externo, né, para flacidez, né, que quando você Ali na, aplica na na vulva, vulva aí a gente mesmo. precisa estar com os pelinhos pelo menos aparados, né, para a gente ter uma visão melhor. Se ela for fazer um clareamento com microagulhamento, a gente precisa passar lá as agulhinhas. Então, o ideal é que esteja com os pelos pelo menos aparados, né, Uhum. mas não precisa mais de nada para preparar. E os efeitos, porque, tipo, pelo menos lá no consultório, na radiofrequência, elas ficam maravilhadas porque elas não acreditam É, que assim, como assim, né? é. Na hora você já vê o É o resultado. resultado. Eu sempre, quando a paciente ela tem resistência e eu vejo que aquela paciente vai ter um benefício, eu olho para ela e digo, essa paciente vai se beneficiar muito com laser. E eu tô ali na consulta explicando para ela o benefício, mostro o vídeo, mostro como é que atua, como é que o laser age. Aí no vídeo aparece a imagem, ele estimulando, e ela fica ainda resistente porque ela não conhece, ou porque ela vai perguntar a alguma amiga, ou porque ela vai na internet pesquisar, né? Então, eu sempre estou ali falando. Aí, o que é que eu digo? Vamos fazer o seguinte: faça só uma sessão. E Aham. depois que você fizer a primeira sessão, você não marca a segunda. Aí você vai me dizer o resultado. Então, você faz uma sessão com 10 dias, eu vou entrar em contato com você e você vai me dizer. Não adianta, é tira e queda. Elas fecham o pacote de 3 sessões, porque ela, doutora, eu fiquei impressionada com o Sim. resultado de melhora, né? De tudo, né? Aí a pergunta muda. Elas fazem assim: por que que eu não fiz isso Antes, antes? exatamente. Doutora, por que que eu não fiz isso antes? Por que você não me ofereceu isso antes, né? Então, assim, quando eu vejo essa resistência, eu sempre falo, faça só uma sessão.
né? Uhum. E aí depois eu vou falar com você, daqui a 10 dias eu entro em contato e eu quero ver o seu resultado. Aí tem efeitos adversos, O laser não, esses tratamentos. não tem nenhum efeito adverso. E os outros? A radiofrequência não, né? E o bioestimulador, ele pode dar um pouquinho de edema, né? Durante um tempinho, né? Porque, Isso, enfim, é um. porque dá um processo inflamatório, né? Aham. E o preenchedor também, né? Pode dar uma reaçãozinha, um eritema, um edema, que aí a gente tenta controlar com gelo, né? Com anti-inflamatórios. Né? Aí essa questão da idade. Tem uma idade mínima e uma máxima para fazer? Não existe idade mínima, mas a procura maior das pacientes para esses tratamentos é a partir de 35 anos, Uhum. né? Eu já peguei pacientes pós-parto com flacidez, né? Por conta de um parto vaginal, que teve laceração, e ela sente uma flacidez. Então, eu associei o tratamento do laser com a fisioterapia, para ter Uhum. resultados. Então, não tem idade específica, mas a procura maior é após os 35 anos. E máxima? Tipo, não, eu tô com vergonha porque eu já tenho, passei dos 60, já tô, sei lá. Essas de 60 são as que têm mais benefício. Sim. Exatamente por isso, porque com o passar do tempo, quanto mais tempo passar, menos colágeno ela vai ter, né? E a maioria já tem passado do período da reposição hormonal, né? Passa dos 10 anos, da janela de reposição. Então, ela para de usar o hormônio e aí é onde vem a questão sexual, né? O ressecamento. Então, essas pacientes é que a gente mais recomenda, né? Já que ela não está fazendo mais a reposição, né? Aí como é essa história de janela? Me explica melhor. A terapia, Janela de. a terapia hormonal, a gente indica fazer por 10 anos a partir da menopausa, né? Que a gente chama janela terapêutica da reposição. Então, a paciente entrou na menopausa com 50 anos. Então, Aham. ela fez até os 60 anos a reposição hormonal dela. E aí, ela tem que parar. Então, essa paciente é super ativa, né? Tem uma vida sexual ativa, trabalha, é casada. Então, quando ela para a reposição hormonal, ela sente um pouco o efeito do trofismo vaginal, né? Aham. A vagina fica mais atrófica, né? Então, ela não quer perder a qualidade das relações sexuais, então ela procura fazer o laser que melhora essa questão da lubrificação. Outro perfil também muito comum que eu atendo são pacientes que não podem fazer reposição hormonal. Sim. Então, pacientes que têm contraindicação, eu tenho uma paciente que teve câncer de mama com 42 anos. Quais são as contraindicações? Agora já assim, puxando um pouquinho, porque é um tema que eu tenho curiosidade, porque eu acho que eu vou ser uma dessas que é contraindicada. A contraindicação é que eu lhe falei, herpes ativo, né? Ou pacientes que têm alguma colagenose, alguma Não, da doença. reposição. Ah, tá, da reposição. Não, a reposição é se tiver história familiar de câncer de mama relacionado a hormônios, pacientes que têm algum nódulo suspeitos, né? Ou pacientes que se for fazer alguma reposição hormonal oral, que geralmente eu não prescrevo reposição hormonal oral, mas que tem alguma alteração hepática, já que o hormônio é metabolizado pelo fígado, né? Então, a mais comum no consultório, paciente que já chega para fazer reposição, que tá Trombose. trombose também, né? Muito comum. Mas são mais pacientes com história familiar de câncer de mama. Então, se a paciente tem uma mãe, uma irmã que teve câncer de mama, a gente já tem que fazer uma avaliação. Eu peço para o mastologista dar o parecer, dar uma olhada na mama, se tem risco, se não tem. Se tiver alguma lesãozinha, biopsia, né? Para fazer a terapia de forma tranquila, né? Para dar tranquilidade para a gente e para a paciente, dar segurança, né? Então, eu insisto um pouco a mais, né? Já tem colega que não gosta de fazer. Ah, teve mãe câncer de mama? Não vou fazer. Eu já pesquiso mais, já tento identificar se esse câncer tem relação com hormônio, converso com a paciente, coloco na balança, né? E ela quer. Ah, doutora, eu quero, eu não tenho mais vida, eu não tenho qualidade de vida, eu tô só engordando, eu não consigo, tô com insônia, irritada, né? A paciente afeta mesmo a qualidade de vida dela. Então, não Sim. tem porquê ela procura a reposição hormonal. Às vezes ela até quer seguir né, uma rotina, né, mais saudável, quer se exercitar, mas não tem energia. Exatamente, não tem Então, assim, energia. não é tão fácil É. quanto parece para uma mulher que tá ali com os hormônios tudo bagunçado, simplesmente dizer, vamos lá, força de vontade. Exatamente, é desse jeito. Então, quando a paciente chega
para mim, acima do peso, que eu digo, olha, vamos ter que ir para academia, vamos ter que começar a atividade física. Doutora, eu não tenho. Eu Não passar a coma noite isso, não acordada, coma aquilo. calor, aqueles calores da menopausa. Então, como é que você quer que uma pessoa que dormiu mal, no dia seguinte, ela tenha energia para ir para academia? Né? Disposição. Não, não dá. Então, assim, você tem que ir com calma, tentando mudar aos poucos e fazendo a reposição também de uma forma tranquila, né? Também Uhum. você não pode colocar uma dose muito alta de hormônio, você vai tateando ali, né, a dose adequada para ela até encontrar o perfil que ela esteja bem, que ela se sinta bem, né? E assim, é muito prazeroso, né, quando a paciente volta. Quando acho que é um desafio para mim. Cada paciente que eu atendo, que eu vejo ela numa situação crítica, eu digo ela, doutora, eu vou melhorar, vai, mas você tem que acreditar. Você Sim. precisa acreditar. Se você ficar nesse negativismo, você não vai melhorar. Então, tenha calma que vai já melhorar seus sintomas, né? Você vai voltar à sua vida que você tinha antes. E quando elas voltam, elas não querem mais parar, né? Então, elas fazem a reposição. Eu tenho uma paciente que ela já tem mais de 10 anos e ela não quer parar a reposição dela. Ela, doutora, eu não quero, mas a senhora já está no tempo de parar, já passou. Mas e aí, como é que vai ser? Eu não consigo me ver sem um hormônio, né? Uhum. Então, elas ficam muito dependentes disso, que elas sabem da importância, né? De Dessa como fase, mudou a vida que como delas mudou, depois que iniciaram. é. E isso seria a medicina integrativa? Esse é um conceito, assim, relativamente ainda também pouco conhecido. E aí eu digo, não, eu vou aproveitar e puxar um pouquinho para que as pessoas saibam o que é. Assim, a medicina integrativa é o quê? É você olhar a paciente como um todo. Uhum, Quando você é especialista, por exemplo, eu sou ginecologista. Então, a tendência é você olhar só para a parte uhum. ginecológica. Útero, ovário, vagina. Então, você pergunta sobre um método contraceptivo, você pergunta como é que tá os ciclos menstruais, se já teve filho, se não teve. Mas se chega uma paciente com a crise de candidíase, certo? E você questiona ela como é que é o hábito alimentar, como é que é o sono, como é que tá a sua vida emocional, como é que tá a sua vida espiritual. Então, quando você já entra nesses parâmetros, você já sai daquela aquele perfil de especialidade, especialista para você integrar. Então, você faz a medicina toda integrada. Você cuida da cabeça, do espírito e da física, da parte Você física. amplia a visão. Amplia a visão, exatamente. Então, não é só, o paciente está com uma crise de candidíase, vou passar um creme vaginal, mas não vou, eu preciso entender como é que é o sono dela, como é que está o casamento dela, como é que está a relação com os filhos, porque tudo isso influencia no resultado do Sim. tratamento, O né? ser humano é É complexo. completo, não tem como você separar o estômago, o intestino, a vagina, porque tudo é interligado. Quando você começa a olhar a paciente como um todo, você vê o quanto dá certo o seu tratamento. Então, passar um creme vaginal para uma candidíase, um corrimento, e você não questionar isso para a paciente, A alimentação não é vai só tampar ali é um curativo. curativo. Com 2, 3 meses ela volta. Então, se você for a fundo, né, investigar e perguntar, você vai achar alguma coisa que possa justificar. Então, eu comecei a entender isso, que não tinha como eu atender uma paciente só para perguntar qual o método contraceptivo dela, quantos filhos ela teve, se ela tem corrimento, se ela não tem. Então, quando eu Uhum. comecei a ver outras coisas, a ver o estilo de vida, a ver o Que para sono, ter resultados melhores ia precisar de um processo investigativo mesmo, melhor, melhor. intestino, né? Dificilmente você vai no ginecologista, ele vai perguntar como é que tá seu intestino, Sim, né? Como é que tá a sua frequência ao banheiro? Então, dificilmente. Então, isso é muito interessante no resultado do seu tratamento. Então, essa é a medicina integrativa, é a ginecologia integrativa, né? sim. E ter um profissional que consegue ali ter todas essas informações e usar isso em benefício do Do paciente, paciente, é aquele profissional que, tipo assim, não quer perder nunca. é, E aí fica com aquele histórico também, né? É importante que você crie vínculos de saúde, isso, digamos assim, né? Que você não fique também sempre pulando de profissional em profissional, a não ser que realmente você não esteja satisfeito. é, Mas essa questão de você ter alguém que tem ali, né? Não, o ano passado você estava assim, esse ano agora, olha é, só como você mudou para bom ou para ruim. Alguém que possa estar ali acompanhando a tua a tua vida, vida, exatamente. que tenha competência para isso também, É. né? E assim, você olhar a questão da suplementação, dificilmente
o ginecologista vai se preocupar se a vitamina B12 da sua paciente está boa, né? Sim. Ele não vai se preocupar com isso, Eu preciso até né? ir lá. Então, assim, tem que investigar tudo, vitamina D, você tem que investigar como é que tá os níveis de ferro, né? Paciente que tem um ciclo menstrual, passa 10 dias menstruada, aí chega, ninguém pergunta se ela tem queda de cabelo, Eu, né? intensa. Aí você vai investigar Preciso. lá, olha, você tá com o ferro baixo. Então vamos tratar. Doutora, eu tenho queda de cabelo. A paciente não vai dizer isso na consulta ginecológica, a menos que o ginecologista pergunte. Não. Então, você tem que fazer toda aquela anamnese voltada para tudo. O que é que a mulher mais tem? Queda de cabelo, TPM. Ah, eu fico irritada, né? Quero matar meu marido. Então, assim, a maioria chega com essa queixa. Então, e essa questão de queda de cabelo é muito comum no Ah, consultório. gente, eu tenho. Eu preciso marcar a É, minha, né? Tô devendo essa consulta. E, Aloma, assim, tá maravilhoso, mas o nosso tempo tá chegando acabando, ao né? fim. É, tem tanta coisa Tem legal pra muita coisa entender, para a né? gente conversar, E para muita coisa para a gente. conversar. Mas ter sua companhia aqui foi incrível. E aprender um pouquinho mais com você também. Mas antes de finalizar, eu queria saber se você lembra a primeira pergunta que eu te fiz. Vixe, pegou no meu ponto fraco. Esqueceu? Falou muito, esqueceu. Sou bem esquecida, ó. Eu perguntei quem era você, Sim, foi, verdade. verdade? E você falou quem era você e eu queria saber se você se permite se ver e se conhecer através de um novo olhar. Claro, com Sim? certeza. Então, Aloma, pelos meus olhos, Hum. você me inspira a ser mais proativa, solucionadora, não ter papas na língua e ir Ixi, Maria. direto ao ponto quando precisar. Você É, me ensina que podemos e devemos celebrar todos os dias. Não precisa de data especial para reunião e celebração e a alegria também. Muito obrigada pelo seu sim para participar aqui conosco essa tarde. E tem alguém muito especial que tem um recado para você. é. É. Tá preparada? Quem será esse alguém? Vamos ver. Vamos ver, vou pegar aqui. Beber logo água aqui para poder controlar a emoção. O nome desse alguém é Davi, você conhece? Uhum. Ele falou assim: Oi, mãe, aqui é o Davi. Vim dizer que eu te amo muito. E você é a melhor mãe do mundo. Obrigada por tudo que você faz por mim. Do seu filho, Davi. Coisa mais linda do mundo. Posso te dar um abraço? Pode? Claro.